Pessoal, a gente vai gravar essa conversa, tá? Depois vai colocar no YouTube, para quem não pôde estar aqui com a gente. E acho que eu vou começando aqui, me apresentando, né? Não sei se todos aqui conhecem a Approach, mas vou me apresentar. Eu sou Germana, sou sócia-diretora da empresa. A Approach é uma agência de comunicação 360 graus, como a gente chama, né? Ela tem todas as disciplinas de comunicação, ela tem assessoria de imprensa, gestão de crise, digital, publicidade através da JOR, que é a nossa empresa coligada, comunicação interna, que a gente vai falar bastante, porque a gente está falando de reputação, e a reputação começa interna no nosso grupo, né, dentro de casa. E, enfim, temos diversas disciplinas aí. Eu sou a sócia-diretora, estou aqui há 25 anos, 26 esse ano, cheguei exatamente em 2000, e estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Queria agradecer. O Dario, meu parceiro antigo, ele é professor, ele O é antigo pegou mal, hein? Vamos de novo. De longa antigo, data. De longa antigo data. de todas as De lo... formas, por todas as interpretações. Ele é diretor, né? Me comanda aqui no Brasil a Caliber, que é uma consultoria internacional especializada em reputação. E ele teve a ideia de lançar esse livro, que a gente vai conversar sobre ele. Ver se eu consigo mostrar ele aqui na minha câmera. Não dá. Mas é sucesso de vendas, todos devem comprar, adquirir. E, Dario, mostra aí, por favor. Esse aí, Gestão da Reputação e Competitividade Empresarial. O Dario convidou 32 autores, eu sou uma delas. E a partir do livro, eu li o livro todo, tem muitos insights muito interessantes, porque tem a visão da comunicação interna, a visão da pesquisa, né, da área acadêmica e da pesquisa qualitativa, quantitativa, tem a visão da publicidade, a visão da governança, né, tem o pessoal do IBGC lá também falando, tem a ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, tem diversas indústrias, né, passam desde o utility serviços, né, com a Equatorial Energia, até bens de consumo, por exemplo, higiene, limpeza. Então, ele tem um panorama bastante interessante. Eu gostei muito de conhecer a visão dos outros autores. E aí a gente conversando trouxe a ideia desse webinar. E eu convidei também a Cristina Fernandes, que é minha amiga, minha cliente, da ABRAD. A ABRAD é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Atenção que ela e a equipe dela acabaram de ganhar um Leão de Ouro em Cannes. Só isso, apenas isso. E a distribuição de energia é um setor, né, que está na casa de todo mundo. A gente brinca que tudo começa com energia, nada disso aqui seria possível, né? Nem até a simples água que eu estou bebendo, nada seria possível se não tivesse energia. Então, é um setor muito fundamental e a reputação é muito sensível ali, né? Porque quando você tem um setor que está na casa de 100% dos brasileiros, qualquer falha não tem muito baixa tolerância à falha, né? Então, ela vai conversar um pouco sobre isso. Então, eu trouxe esse bate-papo, eu vou pedir para o Dario começar a por ser professor, por ser o autor e organizador do livro, ele vai nos explicar um pouco dos fundamentos da reputação. Eu acho que a gente parte daí para depois evoluir na conversa, né, Darina? Beleza, vamos que vamos. Bom dia, pessoal. 9h38, aqui do Rio, de onde eu falo, um dia quase glacial, como diz Adriana Calcanhoto. Imagino que em São Paulo, BH e arredores também estejamos num dia de frio. Mas, por outro lado, coração quentinho, né? O Brasil ganhou ontem, segunda-feira, quase meio feriado. Então, vamos que vamos. O que a gente, o que sim, só para começar, pegando do que a Germana falou, eu acho que o importante, e a gente vê isso numa crescente, né, é a discussão sobre reputação. Como é que essa temática entra nas organizações, como ela entra, acima de tudo, na agenda dos conselhos, olhando perenidade, olhando longevidade, competitividade, acima de tudo. E por ser uma disciplina que envolve, como a Germana disse, diferentes frentes,
cultura, ou seja, está ligado à comunicação interna, propósito, ESG, por exemplo, redes sociais e tal. Você tem um grande fractal. E aí o objetivo do livro, que já foi apresentado aqui, né, Gestão da Reputação e Competitividade Empresarial, passa por isso. Compreender como esse grande fractal, ou seja, diferentes olhares, e a Germana nos ajudou com um belíssimo artigo, né, falando sobre a dor do nosso tempo, como é que isso bate também na comunicação externa, como isso bate, por exemplo, em relações públicas. Então, vou começar daqui. Quando eu botar o slide, eu vou estar. Não vou ver vocês, então a Carol, que está gerenciando aí, vai dizer depois se tem alguma pergunta, mas estamos à disposição, acima de tudo, para debater, tá? Queremos ser breves para conseguir escutar vocês e a gente poder interagir acima de tudo. Vocês já devem estar vendo aí a minha tela, qualquer coisa a Carol vai respondendo aí, vai me avisando. Então, como a Germana disse, eu sou Dario Menezes, sou diretor executivo da Cali, uma consultoria especializada na temática de reputação corporativa. A gente trabalha em parceria com a Approach já há algum tempo, com o Ering, que foi um projeto piloto durante a pandemia, e atualmente com o Cicobi, por exemplo, integrando forças, levando, acima de tudo, indicadores, dados e insights para que a Approach trabalhe dentro de uma visão cada vez mais estratégica para o cliente. E a gente vai falar sobre isso, né? Como proteger, então, essa tal de reputação em tempos de polarização e crise digitais. Falei um pouco já sobre organização, não vou me estender. A gente tem uma base na Europa, a gente tem 10 anos de existência, 7 aqui no Brasil, e com a possibilidade, a partir do olhar, do monitoramento de mais de 5.000 empresas pelo mundo, traçar perfis de potenciais oportunidades ou riscos de empresas ou setores da economia global. A gente trabalha no Brasil com a B3, ou seja, com a Bolsa Brasileira, né? Inclusive uma empresa tão singular do ponto de vista, né? Ele não tem um competidor direto, mas preocupada com a sua reputação, como é que a bolsa é percebida pelos seus diferentes públicos. 5 anos com a Equatorial, Cicobi, Aura Minerals é um novo cliente nossa, Baterias Moura, no Recife, né? Está tendo São João lá no Recife, Tetra Pak, Bradesco Seguros, CBA e Pfizer, ou seja, a nossa experiência consultiva está, acima de tudo, focada em ajudar diferentes setores da economia a entender, acima de tudo, o que a gente diz que é o principal, que é o contexto. Dados são importantes, mas tem que ter interpretação de contexto. E é isso que a gente faz, tentar ajudar as organizações, acima de tudo, a entenderem o seu contexto, a entenderem as diferentes visões dos seus públicos estratégicos. Às vezes você está muito bem posicionado, por exemplo, com um investidor ou com um cliente, mas está sendo mal visto pelos seus colaboradores ou pelas comunidades, por exemplo. Às vezes você tem um pilar que é muito bom, que é, sei lá, qualidade do seu produto e serviço, mas às vezes você está deixando a desejar numa outra dimensão, por exemplo, em ESG. Então a gente procura fazer um grande 360, olhando e monitorando, acima de tudo, ao longo de todo o ano, né, de projeto, como é que essas organizações estão sendo percebidas. A gente sempre diz que isso, essa palavrinha que ficou tão em moda, tudo é algoritmo, 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 na realidade, para a gente é conseguir entender o que humanos pensam, traduzir isso em estratégias e trabalhar junto com as agências do nosso cliente para fazer cada vez mais uma empresa mais competitiva. Para a gente, esse é o algoritmo acima de tudo. Voltando rapidamente aqui na proposta dessa abertura, aonde tudo começou, né? Assim, aonde houve o tal do Big Bang? Quando é que começou a se falar? Se você der um famoso Google aí, você vai ver até que Sócrates, Aristóteles falavam sobre reputação. Mas não vou voltar a tanto. Ele começa para valer como disciplina relacionado com gestão, relacionado com competitividade. No final dos anos 90, ele chega no Brasil no início dos anos 2000, através da professora Ana Luísa Almeida, que fez o doutorado na Erasmus University, em Amsterdã. E houve, naturalmente, né, eu faço parte, de alguma maneira, dessa história, né, um processo gradual de aprendizado e de amadurecimento. Nada foi fácil nesse processo. No início, e talvez ainda algum de vocês ainda estejam numa empresa que pensa assim, ou que tem um cliente que pensa assim, mas será que tem dinheiro envolvido? No final das contas, brasileiro tem memória curta, tudo se esquece, nananana,
E a gente teve que ir provando. A gente teve que ir provando que tem valor, a gente teve que ir provando que isso tem estratégia por trás e que, acima de tudo, ajuda as organizações a serem mais competitivas. Tem algum áudio aí aberto. Então, assim, nada foi conquistado sem esforço, né? Às vezes tinha ceticismo, o financeiro falava, isso não é importante, importante lá é o valor da minha ação, o valor da sua ação de alguma maneira. Daria, eu acho que ficou mudo. Você pode O áudio desmutar, por fechou. favor? Dario, você está mudo. Eu sei, mas eu não fechei nada. Alguém que me Tá, fechou aqui. foi Vou sem voltar querer. aqui. Desculpa. Você estava falando Nada. da ação, né? Mas a Tá. minha ação não. Obrigado, Germano. Vou voltar aqui. Nada. Então, às vezes a gente tinha esse ceticismo, mas sei lá, o diretor financeiro dizia, mas o valor da minha ação é que importa. Sim, o valor da sua ação é um dos drivers da organização, mas ele também é feito a partir de percepções, a partir de percepção de pessoas humanas que se alimentam todo dia, que bebem na fonte sobre noticiário, fazem pesquisa sobre o Ministério Público, sobre reclamações, sobre ações de comunidade, sobre insatisfação de cliente, por aí vai. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, de novo, né, um conjunto grande de pessoas, cada vez mais entendendo o tema como estratégico, avançar num processo de sensibilização das lideranças. No início, e aí, assim, nesse avançar, em algum momento também as organizações falavam assim, mas eu já faço. Naquela época não tinha, estou falando 2000, né? Não existia a expressão ESG. Eu já faço os relatórios de sustentabilidade no formato tal, eu já faço o Great Place to Work, eu já tenho aqui isso, aquilo. Parecia que era um esforço adicional, esse era um falso paradigma. Parecia que era um esforço adicional que a organização ia precisar alocar mais e mais recursos para olhar sobre isso, quando na realidade não era isso. A reputação não é uma agenda independente. Ela é, acima de tudo, a síntese de todos os olhares. A síntese dos olhares dos colaboradores, dos consumidores, e por aí vai, né? Dos reguladores, como a gente tem aqui a Cristina, por exemplo, e por aí vai. Ela é a síntese de tudo. Só que eu preciso conseguir gerenciar essa síntese, porque às vezes eu estou muito orientado para, de novo, olhar a questão financeira ou olhar a questão ESG, mas eu não estou olhando o todo. Então, a reputação vem, acima de tudo, se preocupando em dizer assim: você não é uma parte, você é o todo. E é o todo que, cada vez mais, essa sociedade dinâmica, orientada, midiática, está olhando, é o todo. E aí a gente conseguiu avançar nisso. E aí tinha uma última etapa dentro desse avançar, então era o ceticismo, conseguimos vencer, era a orientação só às vezes para um pilar, conseguimos vencer. E o terceiro ok, entendemos que é importante. Mas isso é um papo lá de comunicólogos, isso é só para comunicação. Isso só interessa a comunicação. Esse era um erro crasso. A comunicação tem o seu papel mega, hiper, super relevante de trazer o tema, de ser o bastião do tema, mas é feito por todos da organização. E falo isso até porque eu já, nessa grande experiência temporal, eu já vi empresas dizer assim: se a reputação está bem, parabéns à comunicação, se a reputação vai mal, desculpa a expressão, porrada na comunicação. E não é o caso. Porque a comunicação pode estar fazendo todo o seu papel de uma maneira muito interessante, muito relevante, muito estratégica, mas o produto pode estar com baixa qualidade. IP, como a gente viu, por exemplo. A governança está mal, americanos, como a gente viu, ou não sei o quê. Então, acima de tudo, é o todo. O papel da comunicação, de novo, é ser cada vez mais estratégica, é trazer o tema para si, mas fazer isso de forma coletiva. Fazer com que todas as áreas da organização, do goleiro ao ponta esquerda, né, já que a gente está numa época de Copa, a operação, a produção, o comercial, o atendimento ao cliente, a inovação, por aí vai, a gestão de pessoas, todos entendam o seu papel acima de tudo, inclusive o conselho de administração. Eu sempre falo sobre isso, a gente teve um evento semana passada, e estava inclusive a CEO do IBGC. Se o conselho de administração fala que o papel do conselho é gerar perenidade, é gerar competitividade, então o papel do conselho é trabalhar a reputação. Esse é o papel acima de tudo.
porque a reputação vai gerar confiança, vai reduzir riscos, ótimo para o negócio, vai fortalecer relacionamentos e vai sustentar a vantagem competitiva. Então, esse é o papel, inclusive, das lideranças do conselho das organizações. E é um ativo, né? A imagem do Lego já diz sobre isso, eu falei um pouco, é o papel de toda a organização. É um papel em que cada um precisa entender, eu sempre digo, né, quando eu vou numa empresa, desde a pessoa que nos recebeu na portaria, a pessoa que nos orientou para ir para uma sala, a conversar com a liderança, com o presidente da empresa, a conversar com a equipe de comunicação, ao entender os seus pontos de contato, ao entender como ela interage, como ela faz comunicação, tudo constrói percepção. Então, de novo, é uma construção coletiva. Ele gera legitimidade e perenidade acima de tudo. Porém, estou quase terminando, entretanto, contudo, todavia, a gente vive num país que, historicamente, tem níveis mais baixos de confiança institucional. E aí eu não estou falando, por favor, eu não falo de política, né? Mas a gente desconfia do governo na questão do imposto de renda, a gente desconfia se a empresa está botando o produto correto no seu peso correto, porque parece que os produtos diminuíram de tamanho para caber no orçamento. A gente desconfia, às vezes, do vizinho, a gente desconfia desse ou daquele. Como é que a gente constrói confiança, já que a gente está falando que confiança é o núcleo central da reputação? Como é que a gente constrói confiança em tempo de incerteza? Em tempo que hoje, sei lá, a empresa tal fala de si, que é uma maravilha, e amanhã ela está exposta ou numa ação da Polícia Federal, ou numa, sei lá, colocação até dos seus próprios colaboradores fazendo uma denúncia. Essa tal da reputação, um economista americano, Kenneth Arrow, tempos atrás, falou uma coisa que é importante. Confiança é como se for, e eu é um economista, hein? É como se fosse um lubrificante de toda a economia, é um lubrificante invisível. O que significa isso? Se tem confiança, as coisas fluem melhor, tal como uma máquina. Se existe desconfiança, eu precifico. Eu aumento o risco, eu precifico, ou eu ponho um pé atrás e não faço. É exatamente isso. Então, o desafio das organizações é conseguir, em tempos de incerteza, nas quais nós vivemos, espero a gente conseguir, num futuro, passar disso, superar tanto o que vem de fora, tensões globais, né, não sei o quê, como as nossas polêmicas locais de polarização e por aí vai. Então, assim, tudo hoje pode, de alguma maneira, impactar a sua percepção nessas diferentes dimensões, na relação com o consumidor, na relação entre os países, na relação empregado-empregador, na política, por exemplo, na questão dos investidores e imprensas. Às vezes a gente vê, a bolsa cresceu, daqui a pouco, uma semana, não, houve uma maior saída de capital. Tem risco, tem certeza ali por trás. Ou na relação da empresa com a sua comunidade. E aí, quase para terminar, né, por conta desse período de incerteza, por conta dessa falta desse lubrificante chamado confiança, a gente tem visto várias empresas passarem por crises. O meu Banco Master, né, então só para vocês terem uma ideia, isso já foi publicado pela nossa equipe de comunicação, né, a média dos bancos nacionais, a média, a gente monitora 12 bancos no Brasil, quase 50 pelo mundo, a média dos nossos 12 bancos nacionais, entre os tradicionais, fintechs, dão por volta de 77 pontos. Então, numa escala de 100 pontos, os bancos tradicionais estão ali pela faixa dos 77 pontos, o que é uma boa pontuação. O Banco Master está com 32 pontos, o BRB está com 50 pontos. Então, aquele financeiro que era cético, hoje a gente tem, nesse avançar, nessa jornada, a gente consegue dizer, cara, você destrói quase 50 pontos. E ao destruir 50 pontos, quanto isso significou para o seu negócio? Quantas pessoas fecharam a conta? Quantas pessoas resolveram não recomendar mais ou falar bem da sua organização? A gente teve recentemente o caso da IP, por exemplo, que acabou perdendo a liderança dela de mercado, ou outras organizações aí que historicamente também tiveram problemas reputacionais. O único desses aqui que eu listei eu acabei não falando, porque eu acho que é um exemplo de resiliência, de construção de capital reputacional, é o caso da Havaianas. Né? Por eles conseguirem ter, e a gente tem isso mapeado,
um alto grau de confiança e admiração, ainda que uma crise instalada, e eu trabalhei por anos e anos no segmento de aviação, e crises acontecem em todos os segmentos, mas se você tem um grau de reputação, de confiança elevado, isso funciona como um cheque especial, como um crédito, como um ativo, uma resiliência que você pode usar em momentos de crise. Foi o caso que a Havaianas fez. Ela conseguiu passar naquela semana, nem foi uma semana, foi 3 ou 4 dias de extremo ataque à organização, né? Ela conseguiu ir em frente. Então, ela tinha disso para gastar. E a minha pergunta, quase para terminar, né? Primeiro aqui, né? Eu acho que o nosso desafio enquanto gestores, que é combinar a visão estratégica, cada vez mais os comunicadores e marqueteiros estão sendo demandados sobre isso, de ter uma visão do negócio, uma visão estratégica, a criação de valor de longo prazo para conseguir fortalecer a competitividade e mitigar riscos reputacionais. O último slide, se não me engano, vai ser sobre o livro, mas a pergunta que eu vou deixar para você é: a minha organização ou a organização do meu cliente tem capital reputacional em caso de uma crise? Ela entraria fragilizada ou ela entraria, acima de tudo, devendo, né? E aí o propósito que a gente teve a partir dessa grande indagação, no Brasil a gente tem sim, hoje, né, uma quantidade, aí, se não me engano, a Márcia Cavalieri, que é a coautora junto comigo, a organizadora do livro, se não me engano, a gente mapeou 8 a 10 livros que já existem hoje no Brasil. Se alguém precisar, depois a gente pode passar a lista. Ou seja, tem sim uma produção acadêmica local relevante, mas a gente sentiu a necessidade de criar uma oportunidade em que não fosse uma pessoa falando. A gente entende que esse tema ele é tão vasto, tão estratégico, que não faz sentido uma pessoa se apoderar do tema e ela escrever como se fosse uma Bíblia. Então, para isso, a gente chamou 32 coautores, entre eles Germana, né, que fala sobre a dor do nosso tempo, essa crise permanente, ela vai falar sobre isso, que teve o patrocínio da Equatorial, que tem várias associações junto com a gente, a ABA, ABERJ, Abracom, CEBED, Zetos e BGC, e várias escolas de negócio. E a gente tem um orgulho, para passar a bola aqui, para voltar aqui para a Germana e para a Cristina, a gente tem orgulho de dizer que, acima de tudo, toda a renda do livro ela é revertida para o GRAAC, né, na tentativa de apoiar, de alguma maneira, a prevenção do câncer infantil, acima de tudo. Então, essa é a nossa contribuição dentro disso. Apoiar, enquanto consultoria, apoiar as organizações para que protejam e trabalhem seu capital reputacional, entendam suas oportunidades e seus riscos, e, do outro lado, contribuir academicamente para fazer cada vez mais, tanto profissionais como estudantes, acima de tudo, municiados por informação. Ok? Com isso eu termino aqui, imagina, termino aqui, seguimos aí em frente. Germana, é contigo. Viu? Fiz muito bem de abrir a conversa com o professor, né? Vocês vão concordar comigo, né? Ô, Dario, antes de eu pegar essa bola aí, tem uma pergunta para você no chat. Como é que funciona essa contagem de pontos, né? Você citou que os bancos estão com 77, o BRB com 50. Como é que é essa metodologia? Obrigado. Quem fez a pergunta? Foi o Jean, da nossa equipe aqui, que inclusive atende a ABBC, que é a Associação Brasileira de Bancos Comerciais. A gente atende e está bastante ligado nesse tema. Valeu. Obrigado, Jean, aí pela pergunta. Eu acho que a gente se encontrou uma vez em São Paulo, acho. Jean, a gente tem a metodologia da Caliber, a gente tem uma pontuação, uma escala normativa que vai de 100 pontos, com diferentes faixas de avaliação. Quem está acima de 80 pontos tem uma reputação muito forte, acima de tudo. 70 e 79, uma reputação boa, mas ainda não despontando, e por aí vai. Então, a gente tem essa escala e a gente consegue globalmente comparar as empresas dentro dessa escala de pontos. Então, esses bancos, tem um banco, né, roxinho, não vou falar o nome dele, que é o líder hoje de reputação no Brasil, para quem, né, o famoso hashtag fica a dica. Ele tem uma pontuação acima de 80 pontos, então ele tem sim um destaque no setor. E a gente tem alguns outros bancos, a gente monitora os privados, os estatais, as fintechs, tem alguns pontos abaixo disso. Então a gente está ali na escala, na média dos 77 pontos, e percebeu, isso foi uma curiosidade nossa, a gente não tinha monitorado esses dois bancos até então, mas por tudo que acontece, a gente resolveu trazer isso para monitoramento.
eles efetivamente destruíram o capital reputacional, né? Efetivamente destruíram o capital reputacional, a ter 50 e poucos o BRB e 32 ou 34, não me lembro, o Banco Master, tá? Se precisar, depois eu posso mandar o material para você, também está disponível no nosso site, né, sobre essa nossa metodologia e sobre a escala normativa. Pessoal, vou seguir aqui a bola, partindo daí, e falando um pouco do meu capítulo, né, que é a dor do nosso tempo. Então, também vou compartilhar uma apresentação rapidamente. Carol vai me ajudar. Carol, da onde que eu pego aí? Compartilho a tela, né? Vê se vocês chegaram aí, se vocês estão vendo. Sim, sim. Tá no modo apresentação já? Agora sim, Tá né? entrando, agora sim. Pessoal, a partir daqui eu não vou ver mais vocês, tá? Vou só olhar para os slides, então qualquer coisa a gente vai conversando. Muito do que o Dario falou está aqui também, né? A gente está realmente numa época de permanente crise, né? Quando eu comecei na profissão, aqui na Approach, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhei inclusive com a Cristina no Globo, na editoria de economia, mas eu vim para o mundo da comunicação corporativa mais ou menos no final dos anos 90. E aqui na Approach em 2000. Então, eu me lembro que os primeiros clientes nossos, eles falavam assim, aconteceu uma crise aqui no meu shopping, por exemplo. Estourou alguma coisa, teve um grande assalto numa joalheria. Teve morto aqui dentro. Será que isso vai sair amanhã no jornal? Como é que é isso? E eu falava assim, não vamos fazer ronda ativa, porque senão vão, né, associar que a gente está preocupado com isso. Vamos esperar os jornalistas ligarem. Dava 6 horas, 7 horas, a gente falava, ninguém ficou sabendo. Né? Bom, quando tem morto era muito difícil ninguém ficar sabendo, porque a própria polícia informava, mas um acidente menor, uma coisa não tão grave, muitas vezes passava. A imprensa tem tanta coisa para cobrir que aquilo não era notícia. Então eu falava, ufa, estou livre por hoje. Isso não é mais possível. Tá? Qualquer pessoa com um celular, ela vai fotografar, vai mandar e a coisa vai repercutir. Tanto que os próprios telejornais, eles se utilizam disso, né? Desses vídeos mandados pelas pessoas, né? Por exemplo, o Bom Dia Rio, aqui no Rio de Janeiro, eles têm um produtor só atendendo o WhatsApp, o canal de WhatsApp que fala com os espectadores. Então, a pessoa fala, eu estou aqui numa fila tal, está tendo uma confusão aqui, eu vi um grande acidente ali. As TVs acabaram ganhando todos o seu público como parte, né? Vou exagerar aqui, parte da sua equipe. Porque as pessoas espontaneamente mandam imagens, filmes e registros. E, fora isso, a vida não está fácil, né? Então, a gente tem guerra, a gente tem a polarização, a gente tem crises políticas acontecendo o tempo todo, crises de governança, né? Como a gente viu aí das lojas americanas, às vezes as crises nascem da alta liderança, às vezes as crises nascem de um chão de fábrica, de um acidente, né? Então, é realmente esse mundo nervoso, né? As informações são transmitidas em segundos e o tempo de resposta que caiu para dias, né? Antigamente a gente falava, qual é o seu deadline? Né? Nós, assessores de imprensa, eu sou assessora de imprensa clássica, tá? Minha formação é de jornalismo, vim para cá fazendo assessoria. A Approach, como um todo, ela tem muito mais disciplinas. Ela tem, por exemplo, o pessoal do digital, né? O pessoal do ESG. A minha formação, falando agora do meu olhar, é muito daquela jornalista hard news de antigamente. Então, o tempo de resposta do que eu viraria para um jornalista e falaria, qual que é o seu deadline? Pode ser amanhã de manhã? Isso acabou. Né? É de hoje para agora. Né? E o nosso, falando em informação, né, o próprio World Economic Forum, né, ele identificou, ele sempre faz esse relatório dos maiores riscos, e no último, disse que o segundo maior risco global hoje é justamente gerado pela IA, pelas deepfakes, pela IA generativa, por questões de fake news, por exemplo. Né? Esse risco só está abaixo dos riscos de guerra armada. Né? Então, é realmente a questão da informação e da velocidade com que a gente está lidando com os fatos escalou para um risco realmente muito grande que afeta todos nós e afeta grandes corporações, né?
E como eu falei, não são só os jornalistas ou os grandes influenciadores. Qualquer pessoa com um celular é capaz de trazer uma crise à tona, né? Aqui, não sei, acho que a imagem não entrou bonitinha. Tinha um alvinho aqui piscando, dizendo que a reputação começa em casa, né? Os nossos funcionários são embaixadores essenciais, eles levam a informação de dentro para fora. Não existe mais a comunicação interna. Essa comunicação interna, ela bebe da comunicação externa o tempo todo, né? Tanto que a gente usa na comunicação interna muitas vezes as trends que acontecem na internet, né? Os memes lá de fora a gente customiza para dentro de casa. Então, o funcionário, de fato, é o embaixador essencial, a primeira linha de defesa da marca, e também pode ser, muitas vezes, quem vai levar a crise para fora. Os líderes influenciam diretamente, então, não adianta só a gente comunicar, por exemplo, para a imprensa, ou para o investidor, ou para o funcionário, se o líder não for um porta-voz engajado, tanto para dentro quanto para fora. É muito importante essa capacitação dos nossos CEOs, por isso que aqui na Approach a gente faz o LinkedIn de muitos deles, por isso que a gente faz um treinamento que chama liderança engajadora, se eu não me engano, é liderança comunicadora, é um treinamento de comunicação interna que a gente faz para líderes e gestores, porque eles são o melhor porta-voz para engajar suas próprias equipes. Claro que a gente faz todos os veículos possíveis, portais e comunicação em vídeo e tudo mais, mas eles precisam estar junto com a gente, né, alinhados com a gente para esse esforço, né? As próprias equipes, quando desinformadas, né, quando tem a famosa rádio corredor, elas geram uma corrosão dessa confiança que o Dario falou, que é esse lubrificante, né, que faz as coisas avançarem. Quando a incerteza, a insegurança está dentro de casa, elas contribuem para isso, né? E o próprio desengajamento, isso é um dado que eu peguei do livro, ele tem um impacto financeiro, né? Ele vai fazer as pessoas ou venderem ações, como ele falou, isso foi estimado aí em mais de 8 trilhões na economia global, por desengajamento, por falhas aí dessa construção desse lubrificante invisível que é a confiança, né? E o livro fala muito isso, né? Que tudo começa em casa, numa cultura de prevenção, numa cultura de treinamento, né? Então, se você tem uma cultura frágil, né, falta de alinhamento, times desengajados, né, acontece alguma coisa no seu chão de fábrica e as pessoas têm medo de reportar, por exemplo, para as suas chefias, ou não querem, ou se sentem, né, desencorajadas a levar a coisa com transparência, já começou um problema ali, né? Uma burocracia, uma demora de resposta, né, falta de clareza, processos não tão bons, também piora, vai fazendo com que a crise vá, né, se somando, se encorpando até chegar lá fora, né? Uma incoerência, né, desalinhamentos crônicos entre o discurso e a prática, né, também vai minando essa confiança. Falha de governança, não preciso nem falar, né? Ausência de limites éticos, né? Erros grosseiros de compliance, né? Falhas mesmo que as empresas têm, né? Tanta preocupação em manter, né, o seu compliance em dia e tudo, e por isso tantas palestras, tanta informação para que as pessoas, né, trabalhem dentro de um alinhamento. Quando tem essa falha, mais uma vez aquilo vai gerar e vai aparecer para fora, não tem jeito, né? Começa de dentro para fora. E aí você vai ver lá fora o cancelamento, uma perda de valor de mercado, uma manchete negativa, um escândalo financeiro, né? Uma grande crise externa. Aqui eu quero falar muito da importância do diagnóstico, né? Esse diagnóstico ele passa por várias frentes, né? Internas e externas. Então, externamente, por exemplo, a gente pode mapear os influenciadores e detratores, né? A gente tem ferramentas para isso, equipes treinadas para isso. A IA está nos ajudando também, mas aí também não basta só a IA, você tem que ter contexto para entender, né? O que é um pico ali, né? De uma negatividade, como o que é também
realmente uma onda de detratores, né? A gente sente também pela geolocalização, né? Onde é que essa crise está sendo mais sentida, né? Então, é um mercado, né? Eu e Dario, a Approach e a Caliber trabalham juntas com uma organização financeira que teve uma crise num território, num determinado estado, né? No norte do país. E aquilo foi muito sentido lá, muito mesmo. Lá naquele estado, naquela comunidade, aquilo era gravíssimo, muito grave. E foi muito importante, né, a nossa análise e posteriormente a chegada da Caliber para a gente entender se aquilo estava afetando a organização como um todo, né? Se aquilo estava abalando aquela confiança, demorou tanto tempo para ser construída nos outros estados, nacionalmente e tal. E a gente concluiu, graças a Deus, que era uma crise muito pontual e passageira também, causada por um detrator naquele estado que não teve consistência e não conseguiu ir adiante. Então, graças às nossas ferramentas, o nosso olhar, né, a experiência também, né, a troca da equipe, tudo, a gente conseguiu conter aquela crise ali. Boatos e desinformação. Então, esse é o olhar para a gente ver o que é a onda de hate ou de problema, de cancelamento vinda de fora, né? A gente também tem as nossas análises próprias. O nosso próprio site, ele nos dá respostas, né? Está tendo uma queda do nosso tráfego? Está tendo uma busca muito grande, por exemplo, pela página de saque do nosso site, né? Por aquela parte de FAQ, né? Que são as perguntas. Por ali você vê onde que está a dor do consumidor, né? O que ele está buscando, o que ele está tentando entender. O monitoramento das nossas próprias redes, né? A gente tem aqui um trabalho muito forte de community management, né? De entender as conversas, de analisar os termos, né? E de olhar quais são os sentimentos, os comentários, as taxas de compartilhamentos, os volumes, né? das mensagens diretas nos canais oficiais. Tudo isso é elemento para a equipe de comunicação trabalhar. A gente consegue prever muitas crises antes delas eclodirem, né? A gente tem um trabalho que a gente se orgulha muito da EGEA, que é uma holding de concessão pública, né? Eles têm empresas de água por diversos estados do Brasil, e a marca EGEA, ela não aparece tanto nas conversas, porque é a marca da holding, né? Mas aparece Águas do Rio, Águas de Belém, e outras, né, por aí. Então, a gente consegue monitorar todas essas conversas de todas essas empresas, entender o que elas têm em comum, o que elas não têm, né, o que a gente pode levar para a matriz, como aprendizado. E esse trabalho ele tem evoluído, ele está se sofisticando, e a gente entende que ele tem muito valor para a organização, né? Os termômetros operacionais, os dados do saque, como eu falei, né, oferece aquele diagnóstico ali preciso, quase que em tempo real, do consumidor. Entrevistas em profundidade com stakeholders é um trabalho que a gente faz muito quando a gente entra numa conta, né, seja para comunicação interna, seja para comunicação externa, seja para publicidade, a gente passa por uma fase de imersão. Então, a gente vai entrevistar não só os líderes das empresas, mas alguns stakeholders importantes, por exemplo, no caso de quando a gente monta um trabalho de comunicação interna, a gente vai ouvir os diversos líderes, né, os funcionários nas suas diversas funções para tentar traçar, né, como que a gente vai fazer a melhor comunicação ali. Pesquisa qual e quant é uma coisa que a gente usa muito, né? A gente usa tanto para formar opinião para fora, é muito comum a gente contratar uma pesquisa e soltar até na imprensa, né? Olha, o dado, o achado daquela pesquisa, ele nos ajuda a formar uma notícia, uma opinião em torno daquele assunto, né? E os colaboradores, como eu contei, que eles são a primeira camada de proteção da marca, né? Então, pelo menos esses 9 passos a gente dá para começar, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos da nossa própria atividade, né? Por exemplo, da Eurochem. Foi feito um diagnóstico profundo, ouvindo tanto do chão da fábrica até a alta gestão. Você vê que a empresa está toda espalhada, né, pelo país, está em diversos estados, tem muitos funcionários. Então, foi feito, a partir desse diagnóstico, um trabalho muito bonito da Tatiana Bar, do Rajão, da Carol, que eles estão aqui nessas fotos,
Eles conseguiram revisar, né, e racionalizar muito melhor o portfólio de canais de comunicação interna. Eles conseguiram criar um agente digital, que eu vou apresentar para vocês, que é inspirada nos colaboradores e humaniza, né, as mensagens. Então, os próprios colaboradores se identificam com a nossa amiga virtual, né? Os formatos estão mais ágeis, né? A liderança comunicadora, como eu contei, né? A gente está formando times internos para que consigam propagar essas mensagens, comitê de comunicação e por aí vai. Isso tudo a partir do diagnóstico, né? Nada seria possível se a gente não tivesse feito um diagnóstico. É assim que as crises vão sendo prevenidas, né? Porque é um simples exemplo de uma cartilha de prevenção de incêndio, que é o que eu estou falando. A gente está trabalhando sempre com a prevenção, com a conscientização, quando eu mostrei aquela imagem do iceberg, né, de fazer uma cultura forte ali dentro de casa, é muito importante tudo isso. Aqui é a nossa amiga Violeta Vivi, que é a nossa representante da Euroquem. Ela é super animada, ela tem uma voz linda, ela conversa, ela traz os assuntos importantes para todos, os funcionários interagem com ela, tiram dúvidas. Foi uma criação nossa. Mas mesmo com toda essa disciplina, esse trabalho de diagnóstico, de prevenção, as crises vão chegar mais cedo ou mais tarde. Não existe setor sem crise, né? Então, alguns dados que estão tanto no nosso livro quanto em outras pesquisas, né? 25% das crises se espalharam para a mídia internacional em 1 hora, né? É um levantamento da Freshfields. Apesar disso, as empresas demoraram 21 horas para conseguirem responder. Então, existe a necessidade da gente estar mais preparado, da gente mapear os nossos pontos sensíveis, da gente fazer a nossa matriz de risco e já começar esse jogo um pouco mais preparado. Se a crise vai aparecer, se você trabalha num setor sensível, você já tem que imaginar o que pode acontecer com o teu produto, com o teu serviço, e se organizar para ter essas respostas mais ágeis, ou ter um banco de informações ali que você possa ter, né? 80% das marcas já tiveram que responder a uma crise significativa pelo menos uma vez nos últimos 5 anos. Então, está todo mundo nesse jogo, né? Os gerentes de marketing, eles estão vendo uma demanda do consumidor cada vez maior e que demanda uma hipertransparência. Isso é muito importante. Isso eu falo muito no nosso capítulo, da dor no nosso tempo. Não dá mais para a gente vir com aquela fórmula repudiamos veementemente. Aquilo acabou. Vamos abandonar esse repudiamos veementemente. Essa frase eu não consigo mais nem ouvir. Porque a gente está realmente numa era da hipertransparência. A gente tem que mostrar, erramos, está aqui, a gente já vai se organizar, a gente vai responder, assim que a gente puder, a gente vai falar sobre isso. Para trazer uma crise bem recente que eu acompanhei como leitora de jornal, vocês viram uma explosão em São Paulo, que inclusive matou 2 pessoas, né? Um trabalho conjunto da Sabesp com a Comgás, uma obra ali de reparação. Esse acidente foi no dia que o nosso livro foi lançado, lá em São Paulo. A gente estava falando de reputação na Livraria da Vila e o acidente aconteceu na mesma hora. E parou ali uma determinada área de São Paulo, né? As casas explodiram, muita gente teve que sair das suas casas e tal. E me impressionou positivamente como eles foram adeptos dessa hipertransparência. Em pouco tempo, eles estavam dando uma coletiva de imprensa, as 2 empresas juntas. Não é fácil, não é confortável, né? As 2 empresas se alinharem, irem para um palanque, falar, mas não havia nada mais a ser feito. Era isso mesmo. Houve uma explosão, foi um problema muito grave, eles tinham que explicar. E foi muito eu fiquei feliz de ver essa atitude, né? 88% das empresas não se sentem plenamente preparadas, isso está no nosso livro. E tem um outro dado aqui, que também está no nosso livro, que 72% das empresas, né, da Standard & Poor's, das 500 maiores, já apontaram riscos ligados à IA. Isso é um dado realmente novo, é de 2025, né? Então, a IA, a deepfake, né, os vieses, a desinformação, tudo isso está sendo levado para os conselhos, né? E para as empresas, elas estão reportando
preocupações frequentes com esse tema. Então, é realmente a dor do nosso tempo, né? Aqui é um caso do The Town, que é um cliente nosso, que a gente tem muito orgulho. Vocês viram, né, o show do... Admitiu aí a pessoa que estava entrando? A gente teve aí, por exemplo, no show do Travis Scott, isso daqui para frente vai ficar, todos os próximos shows e festivais a gente vai ver isso. O público, né, com esses sinalizadores, eles abrem aquelas rodas, eles fazem aquelas imagens de fogo, né? E muitas vezes a gente vai ter que parar o show, a segurança vem em primeiro lugar, isso está no protocolo, né? Então, a gente pode vir a parar um show, a gente pode vir a recolher coisas. E se você está num festival cheio de jovens, todo mundo com celular, todo mundo filmando e tal, aquilo pode ir parar numa imprensa, numa rede social, fora do contexto, né? Ou, por exemplo, que a gente, sei lá, usou de arbitrariedade para pegar um material de alguém, mas a gente tem resposta para isso. Primeiro, a segurança vem em primeiro lugar, está no protocolo. Segundo, a gente já está treinado para isso, a gente tem resposta. E a gente usa toda essa estratégia, que é uma metodologia da Approach, de ser be first, be right. Então, a gente chega no lugar, a gente avisa, a primeira nota tem que sair da gente. É um princípio que a gente busca seguir sempre, né? Sempre que a gente conseguir isso, a gente já começa com sucesso, né? E ser acurado, né? Certa, a resposta ser certa, né? Contextualizando, explicando, né? Então, na mesma hora, a gente soltou uma nota dizendo que a gente aprendeu cerca de 5.000 itens proibidos, que a gente usou de transparência total, né? A gente avisou a imprensa, a gente mandou a nossa nota, o posicionamento ficou no site, né? E o episódio foi enquadrado pela mídia exatamente como uma medida técnica assertiva, e não como uma falha organizacional ou como um problema do festival. E a gente já sabe que isso veio para ficar, porque são essas modas, as pessoas levam e a gente vai ter que agir sobre isso. E para fechar, não podia deixar de citar uma crise que é típica, já que o meu capítulo é a dor do nosso tempo, né? Um tempo de alerta permanente. Também durante o lançamento do nosso livro, eclodiu a crise da IP, e eu não podia deixar de ligar tudo que eu li do livro a tudo que eu vi dessa crise. E parece que o livro é um manual de tudo que podia acontecer, aconteceu na crise da IP, né? Ela tem todos os elementos de uma crise moderna. Ela é muito rápida, ela veio a partir de uma questão da regulação, a regulação tende a ser mais exposta, né? Aparecem mais as coisas, né? A gente sempre teve os órgãos reguladores, mas isso está ganhando, né, mais atenção da imprensa e da sociedade. Houve um alcance digital massivo, imediato, né? Então, se a gente for contar em número de pessoas que foram impactadas pela notícia, deu aí 50% da população brasileira, né? 106 milhões de pessoas foram impactadas por aquelas notícias. Aqui eu analisei, se eu não me engano, só até o dia 25 de maio, porque continuou a crise, né? Eu analisei na época que a gente estava lançando o livro. Uma coisa interessante dessa crise é que eu pude enxergar nela pelo menos 3 fases. Então, teve aí uma fase inicial que era bem factual do que aconteceu, o que a Anvisa mandou fazer, quais eram os riscos, o que o consumidor tinha que fazer. Essa era a linha narrativa da mídia, né? Depois politizou completamente, viralizou. Foi ali a partir do dia 9 de maio, né? A coisa ganhou essa coisa da politização. E a partir do dia 14 foi uma fragmentação. Você tem matéria de negócios, você tem matéria de saúde pública, você tem matéria de política, você tem matéria de comunicação, até analisando os dados da IP. Você tem aqui uma matéria da Exame, né, falando sobre mercados e como que ela retirou, até matérias falando o que o consumidor tem que fazer, né? E um pouco desse pico acompanhado aqui nas redes sociais, né? O último comunicado da IP lá, o último, quando eu fiz esse slide, né, lá no dia 25 de maio, deu uma acalmada, né? O tema caiu um pouco no silêncio, né? Teve um período de ruído muito grande, que é esse pico aqui, que foi quando eles falaram do Pix, que eles iam pagar com Pix, depois eles desistiram do Pix. Isso gerou uma crise dentro da crise. Então, eu trouxe a IP porque assim, isso pode acontecer com qualquer um, né? As crises, elas são mais nervosas, elas são mais expostas, elas vão para as redes sociais.
a qualquer momento, elas vão ganhar essa fragmentação de narrativas, enfim, é muito moderno isso que a gente viu, que a gente acabou de acompanhar, é uma experiência muito contemporânea. E aí, fechando, né, o que forma essa reputação? Na minha opinião, depois de tudo que eu li e aprendi com o livro, né? Valores, quer dizer, a coisa interna, a tua cultura, né, a tua governança viva, né, bem praticada, a experiência operacional, né, de trabalhar, de resolver o problema, a comunicação transparente. Não adianta você negar, não adianta você fugir do tema. Isso tudo vai gerar para a gente a reputação. Um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês, né? Tem perguntas aí para o Dario, novamente. Dario, você está lendo o chat? Se você puder Não, pegar... tô não. Não tem tô, uma não. pergunta sobre a crise da Cristina Junqueira, impactou no Nubank, né? E pensando se o social listening impacta nessa contagem de pontos também. E sim, como que isso acontece. E, a partir dessas duas perguntas, te pedir para puxar o bate-papo e trazer a Cristina para a conversa também, que ela tem, falando em prevenção, ela é craque nisso, ela trabalha num setor muito nervoso e trabalha muito bem a questão da prevenção. Obrigada a Tá. todos. Primeiro, você, Germana, belíssima conceituação quando você trouxe o seu artigo, o livro e juntou com o caso real. Eu acho que faz Obrigada. sairmos daquela visão que às vezes, né, as pessoas falam, é acadêmico. Não é acadêmico. Existe um conceito, um olhar por trás que se aplica à realidade. Então, é muito bacana quando você traz isso, porque mostra ali exatamente o passo a passo, a crise dentro da crise, como escala, como fragmenta. Parabéns. Obrigada. Respondendo aqui, né, primeiro a Aline. Fala, Aline, como a crise da Cristina Junqueira impactou a reputação do Nubank. Ah, Aline, como eu disse, quando a organização tem um colchão, um nível alto de avaliação, ela pode sofrer e dependendo da forma como ela se apresenta, responde de forma imediata e transparente, pegando aí do que a Germana falou, ela pode ter uma oscilação, mas você não vê uma tendência de queda. Foi o que a gente verificou, né? O sistema financeiro todo, assim, ninguém morre de tédio, cada hora é um que é impactado. Então, assim, o Nubank teve esse momento lá com a Cristina Junqueira, mas a gente não detectou uma tendência de queda, uma pequena oscilação, mesmo assim, não só no confiança, mas na liderança, no atributo de liderança, mas nada que possa dizer que ele caiu drasticamente, tá? Se quiser conversar depois, a gente está disponível. E embaixo, Darinho, me peguei pensando se o social listening impacta nessa contagem dos pontos. Ele complementa o nosso estudo, ele não faz parte da contagem direta de pontos. A contagem direta de pontos vem através de um processo de pesquisa online que abastece a plataforma. Mas o social listening, a gente utiliza ele de forma complementar, assim como imprensa, assim como as qualitativas que a Germana falou. Então, tudo soma, mas, acima de tudo, a metodologia, na primeira instância, dados primários, ela captura a percepção que a sociedade tem sobre aquela marca. Tá bom? E aí a Renata Cunha, quando é o próprio CEO que provoca a crise, no caso da Natália Bilt, eu confesso que não conheço o caso, então queria que vocês comentassem sobre isso. Sempre que, cada vez mais, né, antigamente você tinha a expressão, existe o porta-voz da empresa. Hoje o CEO é o porta-voz. Germana pode depois complementar isso. Com Eu quero certeza. saber, eu não quero, no bom sentido, eu não quero terceirizar a voz para um porta-voz, eu quero que o CEO da empresa seja o porta-voz. Isso serve para uma mega corporação, como a Petrobras, como a Vale, e serve também para um empreendedorismo, para uma empresa que acabou de existir, do seu empreendedor. Ele e o negócio se confundem. Então, tanto numa empresa grande, uma derrapada de um CEO, uma fala equivocada, destrói percepção, como também num pequeno caso de empreendedorismo também, principalmente porque confundem ali
o Criador e a criatura. Bom, vamos lá? Vamos começar aqui. Eu estou disponível depois, se alguém precisar, a gente fala mais. Germana, só continuando aí da dor permanente, da hiperconexão, o estado de alerta, né? Já que a gente está aqui com mais de 120 executivos e executivas, qual é a principal competência que você vê que um gestor de comunicação deve ter hoje? Bola de E cristal? Bo- Crystal ball? Como é que um gestor de comunicação, qual é essa competência que deve ter, por favor? eu acho até que essa é uma boa pergunta para a Cris, porque ela é uma gestora de comunicação, eu sou uma prestadora de serviço, né? Eu hoje trabalho com os gestores de comunicação, mas vou pedir para a Cristina me ajudar aqui nessa resposta, mas eu acho que a gente está falando muito de algoritmo, muito de IA, e a gente precisa fazer a leitura dos dados, né? Ter essa cultura de leitura dos dados, né? Esse repertório, saber diferenciar o que é uma crise passageira, o que é um hate passageiro, o que é uma coisa ali um pouco nervosa, que o executivo vira para a agência de comunicação, vira para o gestor e vira para a agência de comunicação e fala, monitora, não sei o quê, busca informação. A gente vai buscar, claro, mas saber diferenciar o que é isso do que é realmente alguma coisa que vai fazer diferença para a sua marca, para a sua percepção e organização. Porque, mais uma vez, todos nós vamos passar por esses picos, aquela Uhum. permacrises. Todos nós vamos ter hate na internet, todo mundo vai ter comentário negativo. Se a gente quiser ter uma marca linda, livre de qualquer interferência, a gente está sonhando, porque isso não vai acontecer. O comunicador moderno de 2026, eu escrevi esse livro na virada de 25 para 26, o cara que está entrando no mercado, ou quem está se atualizando, ele precisa saber isso, que o ambiente dele já é esse, já é um ambiente nervoso. Então, dentro disso, a gente vai ter que saber diferenciar o que é o mais importante do menos importante. Isso é a experiência humana, é a senioridade, é a vivência, é o conhecimento daquele mercado, daquela coisa, conhecimento da imprensa dos influenciadores digitais, do Twitter, do algoritmo, né? Muitas vezes, no afã da gente responder, não, vamos responder, vamos botar uma resposta. Eu já tive clientes falando assim, poxa, eu fiz um post, fui detonado no LinkedIn. Eu preciso que vocês entrem lá e me defendam. Vai piorar, não vai ajudar, né? Então, às vezes, não fazer nada. E eles ficam chateados, porque eles esperam que a agência de comunicação tenha uma solução mágica. E a gente está aqui exatamente com a soma de tudo isso, né? Com a experiência, com a vivência, com outros casos que a gente já viveu, né? Eu acho que é um pouco isso, esse gestor. Mas queria ouvir também a Cris, que tem sido gestora aí de grandes empresas, já passou pela Claro, pela White Martins, e agora está na Abrad, que é de distribuição de energia elétrica. Eu acho que ela tem a contribuir também com essa resposta. Obrigada, Germana. Obrigada, Dari. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero começar elogiando o livro, né? Um livro fantástico, eu já li o livro inteiro. Também agradecer a Equatorial, né? Gisele Collins está aqui também, que é associada da Brad e que patrocinou o livro. Então, primeiro eu tenho que registrar aqui. E, Germana, eu vou aproveitar, porque na minha carreira, você sabe disso, eu também fui, né, à medida que fui evoluindo, também adquirindo funções de recursos humanos. Então, eu vou usar aqui o meu chapéu de comunicação, né, que já passei por empresa, já passei por veículo e também agora numa associação, com o de comunicação, né? Então, além do que você falou, eu percebo o seguinte: primeiro, o comunicador tem que saber influenciar mesmo quando ele não tem a liderança. Por quê? Primeiro, porque você vai precisar, né, dentro de empresa, de influenciar o jurídico. Porque muitas vezes, por exemplo, o pessoal do jurídico quer o risco zero, e não existe isso. Então, você vai ter que influenciar outras áreas, as áreas operacionais. Já vivi muita crise, inclusive na Abrad, em que às vezes a área operacional não quer falar com a comunicação, como se a comunicação fosse, sabe, quer esconder. Então, eu acho o seguinte, essa questão de você influenciar mesmo quando você não tem a liderança, algo importante, muito importante essa competência. Quando você fala também em gestão de conflitos, alinhamento de interesses, uma visão sistêmica. Então, assim, né, não é. O que eu percebo é o seguinte: você tem que alinhar a técnica
a certas competências comportamentais que vão fazer a diferença na hora da crise, na prevenção da crise e durante a crise. Como também uma que eu confesso que eu particularmente tive que desenvolver muito, que é a paciência e a persistência, que é para também você, como eu disse, né, não é a comunicação, acho que Dario falou muito bem, você falou muito bem sobre isso, a comunicação, né, numa prevenção de crises ou no aprimoramento da imagem, né, e reputação de uma empresa, de um setor, você vai precisar de consistência, você vai ter que precisar muitas vezes de paciência, né, durante esse período. Então isso aí que eu acho que, além do que vocês falaram aqui, que eu queria, destacar. Tá, eu já volto contigo, Cristina. Agora Tá chegou a tua ótimo. hora, já volto contigo. Só para dar dois recadinhos aqui, porque não só no chat, mas também no Zap aqui fica pipocando. Primeiro que a Márcia Cavalieri pediu para me lembrar, já que a gente está falando do livro, que a gente tem a versão impressa e tem a versão no Kindle. Ambos estão na Amazon. E, de novo, a gente fala isso com bastante naturalidade, porque toda a renda vai para o GRAAC. A Caliber não tem interesse nenhum na receita direta, e sim em apoiar a questão do câncer infantil. E segundo, que eu não estou vendo aqui na tela, mas como a Cristina falou, então bom dia para a Gisele Collins, que de alguma maneira todo esse projeto não existiria se não tivesse um olhar, uma sensibilidade do Grupo Equatorial. Cristina, Isso. dito isso, chegou de novo. Agora tu está no jogo direto. Vamos lá. É, alguns setores, entre eles o setor elétrico, né, possuem uma característica que de alguma maneira amplia o risco reputacional. Não pela qualidade ou competência, mas porque está tão inserida no dia a dia das pessoas que a sua ausência de alguma maneira amplia isso. Ah, nossa, estou sem luz, estou sem internet, estou, né, então, sem gás, por aí vai. Então, todos os serviços, de alguma maneira, hoje a gente poderia chamar, né, a nova pirâmide de Maslow, ele é básico para todo mundo, de alguma maneira isso amplia um pouquinho essa percepção na sua ausência. Como é que a Brad tem ajudado as organizações a evoluírem, a estarem preparadas para esse contexto? Obrigada, Dario, pela pergunta. Primeiro aqui, só para situar a Brad, né? A Brad ela representa 42 empresas de distribuição de energia elétrica. O que que é a distribuição? É quem entrega a energia elétrica na sua casa. Então, por exemplo, a Equatorial, né? Aqui a gente tem gente do Rio, São Paulo, Brasília, Minas Gerais. Então, CEMIG, Light, Neoenergia, Enel, EDP, né? São todas aí da Brad, e essas empresas representam 99,6% do segmento. E o que que a gente percebe? Eu, sinceramente, acho que é o segmento mais nervoso que tem. Por quê? Você geralmente, né, só lembra da sua distribuidora de energia, como você bem falou, né, Dario? Se falta luz na hora que chega a conta. Então você dá aquilo ali como se fosse dado e não percebe que tem toda uma infraestrutura, enfim, mais de 200 mil pessoas por trás entregando, né, numa cobertura aí de quase 100% do Brasil. Então, assim, se você não tem luz em casa, você não tem internet, você não tem água, enfim, então realmente é algo muito sensível. Fora isso, é um setor altamente regulado e um setor, pessoal, que o Congresso também legisla muito sobre a conta de luz e as pessoas não percebem isso. Então, só para vocês terem uma ideia, de cada R$ 100 que você paga da conta de luz, só 26% vai para a distribuidora. 33% vai para subsídios, para impostos. E assim, para a distribuidora é ruim a conta de luz ser cara, tá? Então, assim, é ruim. Então, como é que a Brad, né, quer dizer, sendo aí responsável, né, pela imagem e reputação do segmento, como é que ela apoia as distribuidoras? O que que a gente faz no dia a dia, né, desse setor que, como eu disse, é bem complexo? Primeiro, nós fazemos um monitoramento muito forte em mar aberto, tá? Quando a gente fala de redes sociais, não só de temas ligados à Brad ou às distribuidoras, mas assuntos sensíveis. E quando a gente percebe algum tipo de movimento, né, seja regional ou seja de uma forma mais amplificada, a gente já toma ação junto com as distribuidoras, né, para a gente conter essa questão. É claro que nós temos one-pages, posicionamentos, enfim, em comum, e a Brad também atua muito
numa educação para stakeholders. Então, por exemplo, com jornalistas, com assessores parlamentares, com os próprios parlamentares. Então, a gente realiza também, muitas vezes, como eu disse, ações educacionais. E eu vou até dar um exemplo agora para vocês, né, de uma questão altamente técnica, né, de como que a gente também, você me perguntou, né, como é que a gente faz esse gerenciamento. Nós também, assim, articulamos com stakeholders importantes, por exemplo, a ANEEL, a ONS, e também só para falar aqui de uma forma fácil, de um assunto altamente técnico, só assim, gente, o setor elétrico ele tem que equilibrar a produção da energia com o consumo da energia. E nos últimos tempos, o que aconteceu, né? Com vários subsídios, né, que são dados, né, para quem está colocando painel solar em casa, e essas pessoas saem da conta de luz, né, e recebem grandes subsídios. Tem muita geração solar. E o Brasil está jogando fora energia durante o dia. Por quê? Porque não tem tanto consumo. Então, aquele domingo de inverno com muito sol e pouco consumo, isso é muito ruim para esse equilíbrio do setor elétrico. Assim que a gente identificou, junto com a ANEEL e com o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema, que sei que a Approach também, né, cliente da Approach, de um risco, quer dizer, que as distribuidoras vão ter que começar a cortar, né? Então, essas empresas que geram, não, né, tem as grandes geradoras, que a gente vai ter que começar a cortar isso para poder não ter risco de apagão. O que que nós fizemos? Começamos a conversar com jornalistas, fizemos material sobre isso, conversamos com os stakeholders importantes, por quê, pessoal? Nós já tivemos um primeiro domingo, acho que foi o primeiro, umas 2, 3 semanas, em que as distribuidoras tiveram que realizar esses cortes. E assim, no nosso monitoramento no resultado, não houve nenhum tipo de ruído para o segmento. Então, assim, acho que esse é um bom exemplo do que a gente faz e do que é o nosso trabalho no dia a dia. E também assim, né, gente, muito alinhamento de interesses e construção de consensos dentro, né, das equipes de comunicação. A Gisele aí participa bastante do comitê de comunicação. Realizamos também campanhas setoriais, né, aqui vai ser meu último exemplo aqui dessa pergunta. Até a Germana falou, né, que a gente, né, para nossa surpresa, né, mas também muita felicidade, a Abrad ganhou essa semana um Leão de Ouro em Cannes. E qual foi a campanha que a gente realizou? Uma campanha, na verdade, até de reputação, mas que pelo uso da música a gente ganhou esse Leão de Ouro em Cannes. Para tirar o segmento dessa coisa da infraestrutura ou só de notícia ruim, a gente quis humanizar. E nós fizemos uma grande campanha, né? O primeiro um concurso. Todo mundo vê os passarinhos nos fios, né? Então a gente, com fotógrafo, com fotos, nós recebemos, enfim, essas fotos, uma parceria com o maestro Jarbas Agnelli e a Agência África, e o Jarbas Agnelli compôs uma sinfonia da distribuição de energia, ou seja, ele transformou as imagens dos passarinhos, o que ele interpretou ali como os passarinhos, em notas musicais e fez uma grande sinfonia da distribuição de energia. Nós já apresentamos para vários, com orquestra, com vários públicos, inclusive para o presidente da República. Então a gente ficou muito feliz e surpreso de ganhar, né, uma associação, um Leão de Ouro em Cannes, né? Mas só para vocês entenderem, e essa foi uma campanha do setor, né? Nós construímos juntos com as áreas de comunicação das E foi legal que você distribuidoras. mostrou a energia, né? Vendo que mostrou a energia na casa das pessoas, né? Trouxe essa coisa Exatamente, simpática dos passarinhos, tá em todo exatamente, lugar, né? exatamente. A gente até usa, né? Assim como energia, a música está em todos os lugares. Então, É. assim, de forma assim, né? Eu queria dar esses exemplos aí de como é que a Abrad apoia as Eu queria só empresas nessa lembrar agenda. que ela falou de comunicação com stakeholders e materiais informativos. A Approach fez alguns desses materiais sobre Não, bom falar ESG, né? isso. Ah, Só para sim, vocês sim, sim. saberem que a gente fez. E com muito orgulho a gente ganhou um prêmio ABERJ de gestão de crise com o ONS, sobre a escassez hídrica, quando a gente estava tendo uma escassez hídrica muito forte, e o Brasil também tinha que ser hiper transparente, como eu acabei de falar, com a sociedade, não dava para esconder das medidas todas que foram tomadas, usar mais energia a gás, por exemplo, que é uma energia mais cara,
né, que onerou a conta de luz na época, mas que o ONS foi obrigado a usar para poupar os reservatórios. Então, foi todo um trabalho de hipertransparência, de comunicação, de coletiva de imprensa, de informação e educação desse stakeholder que ela está citando, que a gente fez e foi premiado com o Prêmio ABERT, de gestão de crise. Então, são bons exemplos que ela trouxe, eu fui lembrando aqui. Não, e depois, né, Germana, a gente até pode falar um pouco mais à frente, que a Approach é nossa parceira digital, né, a Thaís e Milene, que trabalham comigo, estão aqui, Flávia também. Nós, ano passado, né, nas nossas redes, que também é outra coisa que a gente trabalha, quer dizer, fala do segmento de distribuição nas nossas redes, e de uma maneira, tanto de assuntos sérios, mas também de uma maneira mais lúdica, mais fácil, a gente conseguiu aumentar o número dos nossos seguidores, né, de 7 mil para 120 mil, é um trabalho excelente da Approach em parceria aqui com a Obrigada. Brad. Bom, vamos em frente. Só antes, Cristina, eu anotei aqui 3 dados que para mim são bastante interessantes. Primeiro, que só 26% da valor da conta é da distribuidora, né? Então, assim, eu não sei se acho que a maioria da sociedade não sabe sobre isso, então fica aí só um ponto. As ações educacionais, eu acho que são mega importantes, né? E a questão da equação, produção e consumo, que é o tal do curtailment. Só para a gente seguir em frente, estou vendo aqui a tua equipe aqui, né, Thaisa, Milena, se vocês tiverem algum link sobre essa campanha dos pássaros que ela falou, se quiser botar aqui no link, eu acho que é bacana para as pessoas conhecerem, tá? E só administrando o tempo aqui, a Cristina perguntou, né, os cidadãos consumidores que não, foi a própria Cristina que escreveu, mas tinha uma Não. pergunta aqui antes. Não, foi a perguntou Márcia pra mim. perguntando para a Cris. Ah, tá. Então vamos lá. Os cidadãos consumidores de estados que são grandes geradores de energia, como Pará e Amapá, não entendem que a conta deles seria tão cara. É isso que eu acabei de falar agora, sem ter lido. E isso impacta na reputação das distribuidoras de energia. Como explicar isso como representante do setor sem se indispor com reguladores? Pô, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Mas Essa tudo é a bem, vamos lá. pergunta aí que a gente está tentando responder, mas é excelente pergunta, porque me dá oportunidade para explicar isso aí. Acho que. Tá. O que realmente a gente tem noção, como eu falei, a gente monitora bastante, inclusive, enfim, de várias maneiras, a gente sabe que as pessoas não têm conhecimento desse dado. O que a gente tem feito, né? Então, a mesma coisa. Temos falado com os nossos stakeholders, temos usado mídias digitais para falar sobre isso. E até assim, é uma estratégia, né, Germana, que a gente vai, como eu disse, a gente coloca eventualmente executivos da Abrad para falar, mas a gente está usando também criadores de conteúdo, temos usado filmes, também tá isso, depois se quiser botar alguma coisa aqui, temos colocado filmes com animação para explicar de maneira lúdica sobre isso. Gente, temos falado com o Congresso Nacional sobre isso. Por exemplo, nas eólicas offshore, no ano passado, não sei se vocês lembram, né, desse case, mas realmente explodiu a bolha. Havia. O que são as eólicas offshore? A produção, né, de energia eólica no alto mar. Alguns deputados, enfim, foram inclusos jabutis, né, que a gente fala, um assunto que não tem nada a ver sobre esse tema, dentro do projeto. Dentro da lei, né? Da lei, dentro do projeto de lei. Dentro do projeto de lei. Isso, dentro do projeto de lei. E a Brad fez uma grande campanha, tanto assim, né? Muita conversa com jornalistas, muita conversa nas mídias sociais, nas nossas mídias e também em outros veículos, para explicar que, assim, o que seriam esses jabutis? Dá mais subsídio para gás, dá mais subsídio para assunto que não tinha nada a ver com a conta de luz. Esse assunto tomou uma Para passar, só lembrando, para passar o projeto de lei lá das eólicas offshore, que hoje já é a lei das offshore, na época, eles colocavam, assim, por exemplo, mais usinas termoelétricas, Exatamente, colocaram mais alguns elementos que realmente poderiam encarecer muito a conta de luz, que para a distribuidora não é bom. E a gente ajudou muito colocando influenciadores comuns, né? Pessoas que falam de economia doméstica, mães de família. A gente não usou o termo técnico, né? Não. A gente usou pessoas que engajavam nas redes para conversar sobre isso. Pessoal, no final, a gente conseguiu editoriais de vários grandes veículos de imprensa. Por exemplo, o Gil do Vigor. Teve gente que me perguntou, Cris, você pagou ao Gil do Vigor? Não peguei. O Gil do Vigor falou longamente sobre esse tema. Então, assim, e como a Germana falou, a gente começou o quê? Faxina boa,
o Papai Financeiro, isso nós fizemos parcerias. E era claro que eram parcerias e eles acreditaram, né, na nossa pauta. Então, assim, o Dario, eu diria o seguinte, que é um trabalho hercúleo, É mesmo. incansável, porque é o seguinte, gente, na conta de luz de vocês podem não ter ciência, né? A gente tem falado bastante sobre esse assunto. Tem, por exemplo, subsídio para carvão da década de 70. Uma vez que entra na conta de luz, não, olha, é uma loucura. Então, assim, como eu disse, é um trabalho 360, a conscientização tem aumentado, a gente percebe, os deputados até falam para a gente, poxa, eu recebi muita crítica da minha base, mas é isso, gente, não é um trabalho que a Approach aí é a nossa parceira grande nesse tema, e a gente tenta, né, essa é uma das mensagens-chave que todos os executivos da Abrad e os próprios executivos, né, enfim, a gente, como eu falei, temos one-pages com as distribuidoras. Semana que vem, pessoal, toda a comunicação das distribuidoras estará no Rio de Janeiro, na Light, no Seminário Abrad de Melhores Práticas, e que a gente também vai discutir temas, então tem muito alinhamento interno. Mas é um trabalho hercúleo que a gente, agora que vocês sabem, né, também podem nos ajudar. Tá bom, vamos seguir em frente. Eu vou pegar só uma pergunta que estava aqui antes da Maria Estrela. Ela está perguntando sobre a questão que a gente não falou, sobre a questão de qualidade de produtos e de serviço, acima de tudo, e como é que isso, de alguma maneira, em momento de crise, influencia. Vou puxar daqui a resposta, se alguém quiser complementar. Maria, eu entendo que essas questões de qualidade de produto e serviço, elas são qualificadoras, né? Na realidade, a gente está é como se fosse uma pirâmide, a gente está falando de coisas muito superiores em termos de percepção. A sociedade hoje percebe a questão SG, percebe se você é uma marca empregadora, etc., mas tem a parte de baixo, que é o fundamento, que é se você entrega produtos de qualidade de serviço. Se você já tem fragilidade no entregar, no produzir, você tem fragilidade no geral. Então, assim, quando eu falei do qualificador, é porque a gente parte da presunção de que essa empresa que está procurando ter boa reputação tem uma qualidade constante e relevante da qualidade dos seus produtos e serviços. Se ela nem consegue ter isso, ela está alguns passinhos atrás. Mas tem também o contrário, que também pode fazer parte da sua pergunta. Quando alguém, a gente citou aqui, né, essa marca de detergente, quando você tem uma longa história de tradição, em algum momento aquele teu produto te puxa para O baixo. Charles, E aí na você verdade, tem algum áudio aberto aí, pessoal. E aí você tem já uma reputação estabelecida, mas a qualidade momentânea ou vem à tona sobre isso, daquele teu produto te desmorona. Mas, de novo, porque ele é um qualificador, ele é um pilar básico. Eu entrego produto e serviço e a gente vai olhar outros pilares, tá? Pessoal, estou avançando aqui, Germana e Cristina, dentro do nosso roteiro. Germana, uma pergunta simples. Você falou aí sobre ruído, sinal, né? O profissional precisa ter essa qualidade de conseguir distinguir o que é ruído, do que é sinal e tal. Vou fazer uma pergunta básica para você. Olhando em perspectiva, né? Você acha que as nossas empresas hoje, sem citar nome, mas você acha que, de uma forma coletiva, nossas empresas hoje estão mais preparadas para enfrentar um risco reputacional ou ainda temos grande desvio e tem muita gente ainda despreparada? eu acho que está começando. Eu acho que hoje o pessoal botou a reputação no jogo, né? Entendeu que não é aquela conversa lá da comunicação, é a Uhum. conversa de todo mundo, inclusive do CEO, do jurídico, de todo mundo. Então, isso é um avançar que a gente tem visto, né? Eu acho que ainda tem muita bateção de cabeça, sim, muita coisa que é o algoritmo, é a ferramenta, é não sei o quê, as novidades, não, porque eu vi o IA. Lembra que a gente falava antigamente do design, que tinha o design profissional e o sobrinho do presidente, que eu até acho que o meu sobrinho faz aqui, a gente falava isso brincando, né? E os designs eram todos toscos, né? E hoje a gente valoriza muito uma coisa bem feita. A mesma coisa está acontecendo agora com a IA. Não, deixa que eu resolvo aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A IA, ela veio para ficar. Eu mesma sou completamente viciada, assino umas 7 ferramentas. Meu orçamento, meu marido não está aqui online, mas ele sabe disso. Meu orçamento vai todo em dólar para ferramentas. Cada uma que aparece eu quero experimentar.
mas eu acho que precisa principalmente ter essa questão do repertório, da cultura de assimilação desses dados, né, e da leitura do contexto. Então, eu acho que, às vezes, um bom gabinete de crise é todo mundo conversando, entendendo. Vem cá, o regulador já foi avisado? As vítimas, né, o caso de vítimas, né, como é que está essa assistência, né? Tem que estar todo mundo junto na mesma sintonia, senão realmente eu acho que as empresas podem pecar. Mas eu vejo muita boa vontade em aprender, porque todo mundo sabe que essas crises estão cada vez mais frequentes, como a gente mostrou naquele gráfico do início, e está todo mundo submetido a elas. Então, acho que as empresas estão levando isso bem a sério, felizmente. Obrigado. Obrigada a Cristina, você. vou pegar de novo a tua experiência, não só de Abrad, mas antes de Claro e tudo. Em uma crise, uma vez que ela se instalou, né? Assim, e para a gente não perder a confiança, existe um balance entre velocidade, a Germana falou isso, né? Be first, be right, e a qualidade da resposta. Como é que a gente, aí a minha pergunta de US$ 1 milhão para você, como é que a gente combina velocidade com qualidade da resposta? Porque sempre a melhor resposta vai demandar mais uma checagem, mas o tempo está correndo e a gente precisa se posicionar. Como é que a tua experiência fala Beth, sobre isso? você abre Tá. aí as persianas, hein? Pessoal, tá Gente, com. tem um áudio aberto aí, por favor. Fala, Cristina. Então, assim, Dari, essa é outra pergunta de US$ 1 milhão. Eu vou dizer o que eu sempre procuro fazer. E pode não ser. Primeiro que eu acho que a gente tem que entender assim, que em alguns momentos a gente assim vai ter que ser antes feito que perfeito, certo? Então, assim, eu acho importante a gente se posicionar desde o primeiro momento, nem que seja, por exemplo, o jornalista acabou de te informar uma coisa. Você dizer, olha, a gente primeiro nós temos vários posicionamentos e one-pages prévios para que a gente saiba o que fazer neste momento. Se for algo que a gente não monitorou, dizer com clareza, olha, me dá um tempo, então a Brad, enfim, ou a empresa, né, tá entrando em contato, dizer o mínimo que está sabendo nesse momento, então logo a gente vai se posicionar. Então, o que eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer, então, primeiro é isso, né? A gente tem que tentar antecipar ao máximo as crises ou assuntos sensíveis para a gente já ter monitoramentos que a gente já sabe que para um caso como esse. E se não, a gente se colocar, né, com o que a gente tem no momento e dizer, olha, até uma coisa também que a gente faz muito, né, como eu falei, tanto em empresa como aqui, só vou dar um exemplo aqui. Eu estava na White Martins, né, quando houve a falta de oxigênio em Manaus, a White Martins principal fornecedor de oxigênio. Então, o que a gente fez também foi se posicionar desde o primeiro momento e fazíamos 2 boletins diários, tanto para a imprensa, primeiro informando ao público interno, para a imprensa, nas redes sociais. Então, eu sempre digo, né, por exemplo, aqui na Brad, nós temos que ser a fonte prioritária e com credibilidade nesse tema, né? Be Então, acho que first. Muito então, assim, importante. Mandamento número 1. sabe? Então, a gente se posicionar, ser uma ponte crível. Acho muito importante o que vocês destacaram aqui, né? Que é o seguinte: a credibilidade é tudo. Então, a gente se mostrar, admitir quando não sabe, ou admitir o que pode aprimorar. E eu acho também que a gente tem que ter um monitoramento e um relacionamento com os stakeholders principais, não pontuais, mas assim, ao longo do tempo. Então, assim, para que justamente numa crise, num momento sério, você seja crível. As pessoas entendam que você está trabalhando com a verdade, não com manipulação. E aí não E posso deixar passa, de citar, já que ela falou do oxigênio, eu sou obrigada aqui a lembrar que na crise do oxigênio a gente trabalhava junto também. Foi quando eu comecei a trabalhar com a Cristina na White Martins. A gente faz a comunicação interna até hoje da empresa, são mais de 10 anos, acho que são já 15 anos de White Martins. E naquela crise era muito importante motivar os funcionários, porque imagina que alguns saíram das suas casas no Sudeste, por exemplo, para reforçar a produção local no Norte. No momento que não havia vacina. No momento que não havia vacina e que todo mundo lembra as imagens da televisão dos hospitais em Manaus colapsando, do cemitério colapsando. Então, era muito difícil um funcionário querer ir para lá.
né? A sensação que você tinha é que você estava sendo mandado para um campo de concentração ou para uma mina radioativa. Então, muita gente realmente fez esse trabalho, inclusive o trabalho de entrega, os caminhões e tudo. A empresa precisava estar presente e o trabalho de comunicação interna também foi reconhecido pelo Prêmio Aberge, na época. Porque não foi brincadeira, né? O primeiro público prioritário era o público interno. As pessoas sabiam, assim, a gente dizia, olha, você pode compartilhar essa informação até nas suas redes. Só aqui para mencionar, né, enfim, dos 200 funcionários que precisaram ir para Manaus, os 200 disseram sim, ninguém se recusou e nenhum pegou Covid, assim, não houve nenhuma fatalidade, enfim, então foi realmente um momento muito tenso e que a gestão da comunicação interna foi importante, quer dizer, sempre é, né, mas nesse caso foi primordial. Ok, estamos caminhando aqui para o final. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para botar no chat. Eu vou fazer a última pergunta para a Germana e para a Cristina, e se alguém tiver alguma outra pergunta, por favor, coloca no chat. Germana, a gente está imerso em 300 diferentes tecnologias, né? Como é que a IA generativa, deepfake, desinformação, como é que elas hoje estão impactando as organizações? Aí voltando, né, para o seu artigo, a dor do nosso tempo. E aí, Cristina, no embalo, você também já responde. O quanto de perfil falso, o quanto de desinformação está poluindo aí a tomada de decisão? É uma loucura, né? Parece que é o segundo maior risco, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial. As próprias empresas, está no nosso livro, as próprias empresas estão reportando também, seja para a SEC, seja para órgãos reguladores, que elas estão sob esse tipo de ameaça. É uma questão real, não é piada, né? Fora a cybersecurity também, que é uma outra crise permanente, né? Então, eu monitorei, junto com o lançamento do nosso livro, a crise da IP, comecei a fazer pesquisa, como se fosse um cliente meu, procurando, tentando entender os passos da empresa, monitorei essa crise da Comgás e da Sabesp, que também foi juntinho com o nosso livro, e logo depois teve o iFood também, com vazamentos de dados, né? Então, são crises muito contemporâneas, realmente, é muito do nosso tempo. De E tédio a gente não morre, né? não De tédio a morre. gente não morre. Todo dia tem um fato novo. As empresas estão passando por tudo isso, acho que elas estão se preparando cada vez mais. Eu, felizmente, ainda não vivi nenhum caso assim aqui entre os meus clientes de deepfake, mas eu tenho de tudo, né? A Cristina falou que o setor dela é o mais nervoso, mas um dia eu vou te convidar para viver a vida do setor financeiro, do setor de plano de saúde, né? Meus amigos aqui de plano de saúde que estão aqui na audiência vão concordar que também não são fáceis, né? Setor de indústria, mineração, como nós Se não tem atendemos. luz, não tem nada disso, Germana. Se não tem luz, A gente está em todas elas, né? Nos fertilizantes, aqui a gente escolhe e a gente gosta, né? A gente acredita na governança dessas empresas e está ali para apoiá-los mesmo, né? Mas sobre as questões atuais, né, cibernéticas e tudo, eu acho que é um risco que todos nós vamos passar, crescente na sociedade, né? Na vida real a gente está vivendo, né, os golpes de Pix, todo dia tem um, e nas empresas não é muito diferente. Os comunicadores têm que estar preparados para isso também. Você falou aí de golpe, eu tô triste porque hoje o cara que todo dia me liga aqui para tentar dar um golpe não ligou hoje ainda. Ele deve ter visto que eu estou no webinar, porque todo dia ele liga. É, Cristina, só antes de passar a bola para você, botar aqui no chat, eu estou gerenciando aqui, né? Poderia falar se é possível verificar a maturidade de uma empresa em termos de gestão da reputação? E aí, só lembrando, no nosso site www.groupcaliber.com.br, grupo de grupo em inglês, groupcaliber.com.br, você tem uma aba lá que se chama Caliber Scan. A gente oferece de forma gratuita uma autoavaliação da maturidade dos processos. Acho que deve ter sido a Márcia, alguém que fez essa pergunta. Na realidade, levantou a bola para eu cortar. Então, lá no nosso site tem uma autoavaliação, 6 diferentes pilares formadores de reputação, onde você pode fazer de forma gratuita a sua avaliação. Cristina, vamos lá? Como é que todo esse nosso contexto
que, como Caetano diz, é a dor e a delícia do nosso tempo, né? A delícia que a gente tem tanta coisa à nossa disposição e o desespero coletivo é que tudo isso também é usado, infelizmente, para o mal. Como é que isso tem batido hoje aí na tua experiência no setor? Nós realmente somos muito vítimas, né? Porque de desinformação, desde golpes, né? Por exemplo, mandando contas de luz que não existem, vocês sabem, né? A última coisa que a pessoa não paga é a conta de luz, né? Então tem muito golpe sobre isso. Ameaça de blackout, gente, porque um possível blackout também é algo que espalha pânico. Acabamos de passar, desculpa te interromper, sobre a defesa civil, que poderia ser com uma Exantropia. distribuidora de energia elétrica, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, por exemplo, até algo nós aderimos recentemente, né, também patrocinando aí uma ação do Instituto Ethos, que é a coalizão contra a desinformação contra a desinformação, né, que vai derivar uma série também de produtos para melhorar a consciência e falar sobre este tema. E acho assim, o que que a gente, como a Brad também tem tentado fazer, né? Como eu falei, além da identificação, né, e da gente estar sempre trabalhando junto com as distribuidoras para combater esse tipo de informação, a gente tem a consciência que a gente agora tem que influenciar stakeholders humanos e sintéticos, né? Então, por exemplo, a gente está revisando todo o nosso site para isso. Por quê? Porque para a gente conseguir ser ranqueado melhor em ferramentas de IA, não só, né, bem no Google, Uhum. para que as nossas informações de qualidade influenciem mais a IA, enfim, e sejam mais propagadas. Então, assim, o nosso novo site, inclusive, vai estrear na segunda-feira, o novo site da Abrad, já todo revisado. O jogo do SEO mudou completamente, acho que nem Mudou, vai já existir mais essa agora. palavra do SEO, vai Ou vai mudar para outro conviver termo. durante um tempo, mas assim, então essa questão dos stakeholders humanos e sintéticos eu acho algo super relevante aqui na nossa estratégia. E aproveito, pessoal, para convidar todo mundo para seguir os canais da Brad, enfim, a Approach que gerencia, no nosso site também. Eu achei que nem ciúmes para cachorro. Que eu acho que acho que tem algum- mais, Luísa, que quem quiser saber mais informação, enfim, aí de qualidade sobre não só o segmento de distribuição, sobre o setor elétrico. Então, obrigada, Ok. pessoal, agradeço aí. Eu queria Obrigado. convidar minha sócia, Beth Garcia, fundadora da Approach, se ela puder dar um alô na gente também, cumprimentar as pessoas, e acho que a gente já vai chegando para o final, só para os agradecimentos finais. Queria agradecer muito Cris e Dario, mais uma vez agradecer pela participação do livro, e Cristina, minha parceira desde os anos 90, lá no Globo, a gente já é o terceiro Faz lugar muita que a gente conta, não. trabalha junta, né? A gente trabalhou no Globo, na White, e agora na Abrad. E não sei se a Beth está nos ouvindo, pedi para ela dar uma entradinha aqui. Beth? Pedi a ela, ó. Tudo bem? Tô aqui. Querida. Oba. Deixa eu ver. Olá, turma, tudo bem? Boa Eu não- tarde. Ainda não cheguei. Agora eu estou te vendo. Tá me vendo? Não, para mim, eu estou aqui sempre aprendendo muito, né? Feliz de estar ouvindo aqui tudo, feliz com o livro, com toda a contribuição que a Germana sempre dá para tantos no setor, para mim como sócia, sempre aprendo tanto com ela. E Dario e Cris, que aí confia na gente, estamos juntos há tantos anos. Obrigada aí pelos clientes que estão online, a equipe maravilhosa. E assim, para mim é um prazer, porque o que eu vejo, né, quase 30 anos aí de Approach, por incrível que pareça, e eu estou aprendendo o tempo todo, né? O tempo todo, está tudo mudando sempre. A gente é muito feliz de trabalhar nesse segmento que a gente trabalha, né, gente? Falando sério. Porque a gente não se cansa o tempo todo, novidade. Não dá para se acomodar, não dá para achar que sabe tudo, não dá para achar que está dominado, porque não dá, nunca está.
Então, ouvindo agora os stakeholders sintéticos, isso para mim abre uma janela de, meu Deus, realmente é isso, né? Ainda não tinha ouvido esse termo. Adorei, porque eu acho que é isso, a gente está o tempo inteiro enfrentando novos desafios e vivendo outras realidades, né? Realmente os nossos posicionamentos eles vão ganhando contornos diferentes a cada momento, a cada virada, a cada comportamento de público, de mídia. Então, assim, não tem jeito. É bom que a gente tem que estar o tempo inteiro com a insatisfação de que precisa aprender mais e descobrir mais e que a gente não sabe nada. E maravilhoso estar né, dividindo aqui com vocês. Obrigada por tudo. E adorei ver todos aqui e as colaborações de todo mundo. Obrigada, gente. Só um minutinho antes da gente fechar, tem uma pergunta que eu acho que vale a pena responder, da Simone, sobre a melhor formação e reputação. Dario saberia dizer? Comunicação, marketing. Eu fiz, por exemplo, também relações com o governo, acho que vale a pena também. Dados, né? Gestão de dados, o que o Dario poderia recomendar também? De bate-pronto, comprar o livro hoje ainda. De bate-pronto. Começa por aí. Mas, assim, Simone, cada vez mais, eu acho que todos nós, comunicadores, precisaremos ser um pouco cientistas sociais. Precisaremos entender contexto, precisaremos trabalhar com dados para formular as melhores estratégias. Então, assim, talvez não seja exatamente de onde você vai partir, até porque eu não sei se você está falando que é uma graduação, uma pós, um MBA, um mestrado, mas eu acho que cada vez mais seremos cientistas sociais. Precisaremos entender, fazer leituras rápidas de contexto, precisaremos entender e fazer testes A/Bs mentais, né? Eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho, e ter a sensibilidade, acima de tudo, de escutar a percepção dos stakeholders e, em cima deles, tomar a melhor decisão. Então, não é, de novo, não sei se é marketing ou comunicação, mas eu acho que é alguma coisa que lhe dê repertório, que lhe dê uma compreensão do tecido social, das alterações violentas e velozes que a gente vê hoje na sociedade, né? Seja curiosa, seja interpretativa e tente cada vez mais compreender esse mundo que está aí ao nosso redor. Germana, contigo. Gente, só posso agradecer, 11h11, acho que a gente vai ter que, infelizmente, eu tinha combinado da gente ir até 1h da tarde, né, já emendar a sexta-feira, mas a realidade está pedindo que a gente se despeça, mas foi muito bom, foi muito legal, a gente pode combinar outros encontros como esse de vez em quando, sempre com temas novos, crises novas, aprendizados novos, vontade não falta. No segundo semestre a gente combina um segundo, tá bom? E agradeço muito, muito a todos vocês. E esse material vai estar disponível no YouTube em breve, a gente vai avisá-los, tá? Vão estar nas nossas redes também. Obrigada, muito obrigada pessoal. a todos, pessoal. gente. Um abraço. Um abraço. Obrigada demais a todos. Pessoal, muito obrigada. Foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, Foi pessoal. ótimo, Tchau, tchau. parabéns. Obrigada, brigadíssima.